Olá, muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana. Todas as semanas observamos o mundo e analisamos as principais notícias dos últimos 7 dias. Está a ouvir a Revista da Semana. Boa tarde e boa sexta-feira. A proposta de orçamento do Estado para 2026 foi entregue ao Presidente da Assembleia da República. O documento prevê descidas em alguns escalões do IRS e no IRC. É o primeiro tema que trazemos para análise nesta tarde. Moraes Sarmento diz que este orçamento do Estado é mais simples e transparente, sem cavaleiros orçamentais e com maior autonomia dos ministérios na gestão orçamental. José Faustino, uma análise inicial deste documento que foi apresentado 2 dias antes das eleições, do fim de semana eleitoral. Boa tarde a todos e boa tarde ao professor Silvério Cunha. Já cá estamos outra vez, felizmente, e de saúde, e enfim, espero que toda a gente também esteja bem. Eu já aqui, neste interregno que houve aqui durante as eleições, eu tinha aqui dito que discordo completamente, discordo neste cenário que temos. As câmaras não podem inaugurar, não podem fazer determinadas coisas, não podem várias coisas. A comunicação social não pode isto, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O Tribunal, o Ministério Público pode anunciar aos jornalistas que está a levantar um inquérito ao Primeiro-Ministro. O Governo, por outro lado, pode apresentar orçamento de Estado um dia antes. O prazo de entrega dentro da própria campanha eleitoral. Bom, se há estas restrições, devia haver isto. Portanto, não há orçamentos, não há nenhum movimento grande a nível nacional no período das eleições. Se calha no período das eleições, passa para a terça-feira, para não dizermos na segunda, terça-feira seguinte às eleições. Devia ser assim. Bom, mas o orçamento foi apresentado e, de facto, aquilo que o Dr. Moraes Sarmento diz é verdade. É aquilo que costuma chamar um orçamento enxuto. Quer dizer, antigamente, na lei do Orçamento de Estado, cabia tudo e até um par de botas. Portanto, aquilo tinha tudo regulamentar, uma grande... Por isso é que havia aquelas brigas todas, 2.000 propostas de alteração, mais outras 1.000 do outro lado, uma grande confusão. Eu defendo que, e salvo melhor opinião, que assim é que deviam ser os orçamentos de Estado. Portanto, eu defendo duas coisas nisto de orçamentos e de contas. A primeira é que os orçamentos as leis do orçamento deviam ser expurgadas do máximo de medidas políticas, portanto, reduzir-se àquilo que é de facto essencial para o orçamento de Estado e depois da aplicação, como em qualquer empresa, como qualquer outra coisa, há o orçamento e depois há o relatório e contas. Portanto, é preciso depois ver o que é que... Isso não se fala. Foram agora apresentadas as do ano passado, mas isso não aparece. Devia aparecer. Portanto, eu saúdo esta situação deste tipo de orçamento. O que é que ele traz de especial? Portanto, o PS já disse que ia viabilizar, portanto vai-se abster, é o suficiente, podem todos votar contra. Com os votos favoráveis do PSD, o orçamento passa. Portanto, este tipo de orçamentos tem muito mais facilidade em passar. No essencial, o que é que ali há? Há uns ligeiros decréscimos no IRS, uns ligeiros decréscimos no IRC, mas, portanto, fazendo o caminho que é possível. O Governo também não tem maioria absoluta, não pode ir muito além. E, de um modo geral, as medidas que se propõem, a mim parece-me razoável. Também não vamos aqui entrar em pormenor, mas a mim parece-me de facto razoáveis. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. O que se pode dizer desta proposta de Orçamento do Estado ficou no meio desta discussão também autárquica, ou seja, se calhar ficou até um pouco... é um documento que mereceu menos crítica do que o habitual por esse motivo. Pois, antes de mais, muito boa tarde a toda a gente, dado que recomeçamos hoje os trabalhos, assim posso dizer. Ora bem, espero também que toda a gente esteja o melhor possível e, enfim... Ora bom, o que me resta dizer sobre o Orçamento do Estado é o seguinte: eu julgo que, de facto, o João Faustino tem razão quando diz que o Orçamento do Estado passou por uma espécie de pingos da chuva, sem se perceber muito bem qual era o núcleo, digamos assim, essencial das questões. Toda a gente sabe que o Orçamento do Estado é um instrumento de política fundamental, porque é aquilo em que se diz o que é que o Estado vai fazer, investimentos públicos, a nível de impostos, como é que não é, etc. Claro que é de saudar que as medidas sejam claras, é de saudar que não haja truques, digamos assim, por baixo da mesa, mas a verdade também é esta, é que se não há uma discussão pública sobre o assunto, a verdade é que as pessoas acabam por não perceber bem o que é que vai acontecer efetivamente à sua vida concreta, e essa questão é importante. O que é que vai acontecer em termos de descida do IRS, por exemplo? O que é que vai acontecer e que se espera que aconteça em descida do IRC? Coisas assim do género. E acontece que, na realidade, como ninguém sabe o que vai suceder,
acaba por não se debater e, portanto, arriscamos a uma coisa que politicamente tem sempre um impacto negativo. É que lá para janeiro, fevereiro, comecem a cair certas medidas que as pessoas não esperavam, por exemplo. E eu acho que não está em causa propriamente que as medidas sejam boas, sejam más, a questão não é essa, a questão é a seguinte: um orçamento tem uma vantagem. A grande vantagem e a necessidade dos orçamentos, inclusive até para os mercados, é a estabilidade, a certeza e a segurança. Sabe-se o que vai acontecer, sabe-se é nisto que vai acontecer, a não ser que haja um novo sismo de Lisboa, a não ser que haja uma hecatombe de nível mundial e, sei lá, um super vulcão desado para aqui a deitar lava e coisas do género. Tirando isso, o Orçamento Geral do Estado serve para dizer que tudo vai acontecer de acordo com o que está planificado. Há uma espécie de planificação da decisão que é boa para tudo, para os investidores, para os consumidores, etc. Podemos discordar e discordamos muita coisa, certamente, uns, outros não discordarão, mas é isso que é fundamental. O que sucede é que no nosso país há pouco debate público sobre isso, e o José Faustino tem razão quando aponta um caso, é que efetivamente o facto de o orçamento ter sido apresentado no meio da campanha eleitoral, uma balbúrdia da campanha eleitoral, que é sempre uma balbúrdia muito grande e que até é um bocado caricata, porque as campanhas eleitorais autárquicas são ainda mais caricatas que as nacionais, basta ver o que se passou em vários canais para a pessoa se rir à grande, não é? Eu já agora, não vou, sem citar partidos nem nada, não posso esquecer uma que eu vi num canal destes que até nem sei que havia. Eu soube que ia haver um debate e fui ver, e de repente o moderador toma a palavra, não deixa falar os candidatos e passa ele a fazer recomendações sobre o que se devia fazer na Câmara, que estava em discussão, e quando de repente alguém pergunta: mas o senhor é moderador, nós queremos falar, ele diz: estejam calados que agora quem fala sou eu. Aconteceu isto no nosso país, que foi não haver debate porque o moderador quis ele falar de política. Isto está a ser recorrente. Os jornalistas agora interpelam os convidados, os que estão a exatamente. Para dar a sua opinião, exatamente. Saem daquilo que têm instituído. Quando não tem nada a ver. Como acontece tudo isto, é na televisão. Acontece que o que é que sucede? É que, na verdade, o debate público acaba por ninguém perceber bem o que se passa, porque também a verdade seja que o cidadão normal e a cidadã normal não vai ler o Orçamento Geral do Estado, o documento em si mesmo, seja em PDF, seja em papel. Bom, este é um ponto que, a meu ver, enfraquece sempre, porque é um problema. Vai haver sempre gente que vai dizer, a partir de fevereiro, nomeadamente, a partir de janeiro e fevereiro, que, efetivamente, há coisas que lhe aconteceram que não estavam previstas. Ponto 1. Ponto 2 e último. Bem, há uma coisa que este orçamento não tem. Eu acho que está assim uma discussão em todos os países da União Europeia, por causa até das questões de geopolíticas e todas as questões, e tudo mais, e das crises. Os governos hoje têm que, como os sistemas políticos, faz parte hoje de um sistema político que quem decide, portanto, quem governa, tenha que apontar uma política fiscal clara. E uma política fiscal não é com mais 1% aqui, menos 1% acolá, mais 0,5% ali, menos 0,5% acolá. De facto, o eleitorado não quer isso. O eleitorado hoje o eleitorado está insatisfeito, quer mudanças reais. Por exemplo, não é para baixar o IRS-X que se vai tendo mais 3 euros no bolso todos os meses, por exemplo, que se vai ser feliz, não é? A questão é um bocado complicada. Eu sei que isto podem dizer-me assim, não, porque não há dinheiro para mais, sim, mas também não é claro se esses efeitos são efetivamente efeitos políticos reais na vida das pessoas. As pessoas querem efeitos reais. E por isso implica uma coisa, uma nova concepção até das finanças públicas, pode ser uma concepção até mais antiquada, se quiserem, mas a questão é esta, implica um novo conceito de política fiscal. E acontece que este governo aí é tímido por uma razão, porque na verdade o que faz são pequenas medidas aqui e acolá, são retoques. Claro, podem dizer-me assim, o José Faustino já avançou essa ideia, o governo não tem maioria absoluta, pois não. E este é um problema que se põe, pois põe. Por exemplo, o PS abster-se. Eu não sei se taticamente para o PS, falaremos disso talvez mais tarde, não sei se isso é bom para o PS abster-se, para ser franco. Eu podia pôr assim a questão, o PS não deveria apresentar o seu orçamento e votar só o seu orçamento. O que é que fariam os outros partidos? Eu gostava de saber o que é que fariam os outros partidos. Não é dar um bodo aos pobres, permitir, sei lá, que os outros partidos possam votar contra, em vez de se sentirem obrigados a apresentar a sua proposta ou apoiar o governo. Taticamente, se o PS quer ser o maior partido da oposição, tinha que apresentar ele o seu projeto de orçamento e não limitar-se, como fez já o Seguro, a uma abstenção violenta, que é uma abstenção, também uma abstenção que é, sei lá, não é violenta, mas é outra coisa qualquer, semelhante. Bom, portanto, é uma questão política a ver. Por fim, só para dizer isto, os outros partidos, é de esperar, portanto, que aproveitando até esta correlação, acabem por andar aqui à volta contra ou a favor e vão dizer tudo aquilo que até não é verdade, que fariam se tivessem que administrar um orçamento. Também é bom dizer uma coisa, o Governo vai administrar um orçamento com os bens que existem, com os recursos que existem. Portanto, por isso é que eu acho, por exemplo, eu dou um exemplo insuspeito.
quando o governo conservador britânico estava no poder e os trabalhistas o substituíram, aconteceu uma coisa muito interessante, que não se deu por ela, que foi o seguinte: houve eleições depois e os trabalhistas ganharam, mas sabem que o único partido que apresentou um orçamento detalhado, com as verbas todinhas a contar o que é que ia gastar e onde é que ia buscar o dinheiro, foram os Liberal Democrats, Partido Liberal Britânico, que apresentou um orçamento detalhado, que pôs no Facebook, que pôs no X, que pôs em todo lado, nas redes sociais todas, que pôs nos jornais, pôs em tudo, dizendo: o orçamento está constituído por X milhões de libras. Para a saúde é tanto, onde é que tiramos, onde é que pomos, o que é que fazemos, onde é que distribuímos? E fizeram uma coisa detalhada que cabia numa página, para se perceber. Foi o único partido no Reino Unido que fez isso. E eu isso digo assim: isto era o que cada partido devia fazer. Mas isso é muito perigoso, professor. Muito perigoso. Mas é honesto. Não, ou não, pode ser ou pode não ser, porque o orçamento pode ser um faz de conta. Porque, sei lá, o PSD, neste momento, é o governo. Ele não pode apresentar o orçamento que quer. Eu vou dizer uma coisa, professor. E devemos de ir falando aqui ao longo do tempo. Não. Os portugueses, em Portugal, não querem reforma. Pronto, o país não vai para a frente. Andam nisto. Porque se o senhor quer cortar repare, na sua área, tem a ver com o orçamento. O Ministro da Educação atreveu-se a propor um aumento, salvo de 15 euros nas propinas anual. Dá €1 e tal. Há manifestações, promessas de greves. Não é possível apresentar orçamento. Porque ninguém quer nada. Exatamente, com gente desta não é possível, professor. Havia de ter que ver aquilo que o senhor está a dizer aqui, havia de ser lindo. Veja bem, só os dois partidos maiores da oposição, o Chega e o Partido Socialista, cada um a apresentar o seu orçamento. Devia ser lindo. Mas é honesto. Está bem, mas partimos para outro tema. É mais desta... claro. Comprometiam-se. Isso está bem, estamos de acordo. Partimos para outro tema Partimos para outro tema do programa de hoje e falamos da Lei dos Estrangeiros, que foi promulgada pelo Presidente da República. Lei que tinha sido vetada, regressou ao Parlamento e o Presidente da República diz que esta corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade suscitadas por si e confirmadas pelo Tribunal Constitucional. O que foi aprovado, José Faustino? Pois, o Presidente da República veio dizer isso, mas depois, eu nem fui ler a nota dele, mas percebi, quer dizer, enfim, foi os mínimos e está. É uma forma, porque ninguém se quer comprometer com este problema, os problemas delicados. Não há dúvida absolutamente nenhuma, não sei se foi posto pelo Chega na agenda, se não foi, quem é que escreveu a agenda, isso agora aqui para o caso não interessa. Há um problema de imigração em Portugal, há um problema de violência em Portugal, não sabemos se há alguma relação entre isso ou não, não uma coisa nem outra, não há evidência nem para um lado nem para o outro. Há uma série de problemas e isso tem que ser resolvido, mas tem que ser resolvido pacificamente. Mas, por aquilo que eu disse anteriormente, as pessoas não querem nada, não é possível resolver nada. Com certeza que os imigrantes... Mas eu tenho refletido muito sobre isto e não tenho ainda a certeza. Quando eu tiver, eu vou aqui dizer. Eu não tenho a certeza dos efeitos dos imigrantes na economia. Não é trigo limpo, farinha em par, como se diz. Porque os imigrantes vêm para Portugal porque fazem falta na mão de obra. Certo. Dizem uns. Vêm tirar os nossos postos de trabalho. Mentira. Porque eles vêm fazer aquilo que os outros não querem fazer. Mas, imagina, diz outra assim, ouvi outra coisa. Isto de coisas que eu ouvi. Mas se toda a gente se a gente pagasse em Portugal, se nós pagássemos um salário digno, não tínhamos estes problemas. Bom, se pagássemos um salário digno, os imigrantes não vinham, porque eles não são qualificados. Os imigrantes ajudam a segurança social, é verdade, a pagar a reforma dos que estão a beneficiar, mas mais tarde eles também vão beneficiar. Portanto, aumenta, tem que ser o contributo deles. Como sabemos, não é as reformas em Portugal não capitalizam, são solidárias. Portanto, os que estão agora a descontar pagam as reformas dos que estão agora de reforma. E no futuro, esses imigrantes vão ter direito a reformas, não é? Portanto, a reforma vai ser paga por os que estiverem a trabalhar na altura. Ou seja, os problemas, as virtudes ou defeitos da verba para as reformas, no caso vamos dizer assim, das pensões civis, tem um saldo positivo. No caso do Estado, tem um saldo altamente negativo.
Mas isso já foi, não, o facto de misturar tudo já foi posto à hipótese, nem pensar. Aliás, houve as eleições, o debate eleitoral, não sei se a pessoa se lembra, falámos aqui sobre isso, correu sobre o único que foi apontado como era logo demitido, não sei se iam enforcar o seu colega Jorge Bravo, que era o homem que estava à frente dessa. É o que temos, não é? É isto que temos. Portanto, não há de ciência certa todas estas coisas que eu disse e outras que eu não disse. Mas há coisas que nós sabemos de ciência certa, que os imigrantes fazem falta, mais ou menos qualificados. Não podemos fechar a entrada aos vistos gold, como dizem, ou imigrantes qualificados e abri-las aos desqualificados. Não, tem que se abrir a todos, mas de forma regulada. E, portanto, há que ter condições, há que dar condições, arranjar um mecanismo qualquer para resolver aquela vergonha que nós vemos à porta do AIMO, que se chama. Eu tive um outro dia a lembrar, eu tive há 25 anos, ainda não fez, há 25 anos a única vez que fui aos Estados Unidos, a Nova Iorque. Andei ali à volta de Nova Iorque, fui a Nova Iorque. E uma das coisas que mais me surpreendeu, porque eu não reparava, chamaram-me a atenção, porque aquilo estava ali disfarçado. Não era tão evidente como esta, mas eram maiores. As filas para a imigração nos Estados Unidos, a Nova Iorque. E eu digo, isto é uma coisa, de facto, este país... Coisas assim. Eu nunca pensei, sinceramente nunca pensei, de ver aquilo no meu país. Há coisas que eu nunca pensei no aspecto positivo. Isto é verdade. Mas esta eu não esperava. E quem defende uma coisa ou defende outra tem que resolver estes problemas rapidamente. Eu não digo que a coisa ficará... Havendo controle tem que ficar melhor. E que houve um excesso de entradas, houve. Vamos falar sobre a lei. Deixa-me só dizer uma coisa. Porque não é sistema nenhum. Este pode ter problemas, todos eles são falíveis. Mas o sistema da pessoa vir como turista e depois, não estou a falar do turista, que mesmo como turista gostou, ficou. Não é isso que estou a falar. Estou a falar daqueles que vinham mesmo para trabalhar. Entram com facilidade e depois fazem uma manifestação de intenções de querer ficar e é-lhe dado uma licença por 90 dias ou lá aquilo que era. Não é sistema. Agora, vamos ver como é que isto funciona. Silveira Cunha, o que foi aprovado agora... A questão que se coloca é assim, da imigração é relativamente simples e a gente já percebeu. A imigração desregulada não é boa por várias razões, mas uma das razões uma das razões fundamentais é esta. Claro, há razões de segurança, há razões que têm a ver com a entrada de pessoas que vêm para fazer tudo menos trabalhar, etc. Sabemos disso. Isso acontece com toda a gente, com todos os fluxos migratórios. É da história, já acontecia assim provavelmente há 10 mil anos. Porque sempre houve muita migração de um lado e do outro. Mas a questão que eu coloco é outra, é que não é razoável porque, se não for regulada, os próprios migrantes são vítimas de tráficos, são vítimas de falsas entradas, são vítimas das coisas mais incríveis, que aliás foi o que aconteceu com as migrações também no Mediterrâneo, em que as pessoas devem ser socorridas sem dúvida, mas a verdade é esta, é que toda a gente sabia que eram até falsas coisas, e depois eram até alguns desses barcos que foram ao fundo. No fundo, quem organizou aquela viagem já sabia que eles iam ao fundo. Os assassinos são os líbios que lá estavam e essa gente toda que fez isso. São redes de máfias, não é, que estão aí. Portanto, é bom que um imigrante venha sabendo onde vai trabalhar, para quem vai trabalhar, onde é que vai ficar, quanto vai ganhar e ter naturalmente um bilhete de retorno e ter um salário, um seguro de saúde. É evidente. É natural, também concordo com o Presidente e com o Tribunal Constitucional, que se diga assim, ele pode trazer a mulher e filhos. Admito, agora não sei como é que está a lei, admito, por exemplo, se me disserem assim, mas ele tem um pai que está muito doente e fica sozinho no seu sítio de origem. Muito bem, o pai. Agora, mais do que isso, não. Porquê? Porque há aqui uma questão de ordem cultural. Nós temos famílias nucleares, em muitas civilizações e culturas há a família alargada e uma pessoa, quando quer vir, quer trazer 50 pessoas da família. E esse é o grande problema que se coloca no plano cultural. Nós temos que compreender e humanizar as relações, mas não temos que ceder em tudo, porque se cedermos em tudo, então, estamos a modificar a paisagem, digamos, até histórico-cultural do país. E isso não é questão de nacionalismo, que eu não sou nacionalista. É uma questão de bom senso. De bom senso. É uma questão de estabilidade social que qualquer sistema necessita. E queria acabar-lhe dizendo. Portanto, eu também concordo com o José Faustino num ponto. Acho que, efetivamente, os imigrantes são importantes para a segurança social, sem dúvida. Acho que a segurança social vai ter que levar uma volta, porque vai ter que ser em parte solidária e em parte não solidária. Vai ter que ter outras formas de financiamento. Tem que ser assim, no futuro, para ela ser até, para dar, digamos, pensões decentes às pessoas. Vai ter que ser assim. É inevitável. Porquê? Porque nós temos... Embora as pensões nunca sejam muito decentes. Não se for possível. O que for possível, claro. Mas é assim. Mas vai ter que ser assim. Dentro da decência. Dentro da decência vai ser assim. E depois, há uma coisa que é verdade, é que toda a gente que anda aí a berrar por questões dos imigrantes não interessam. Os imigrantes no ano passado, ou há 2 anos, já não sei, penso que foi ano passado, deram 3.500 milhões de euros para a Segurança Social.
Acontece que isso é importante. Quando dizem, os portugueses, o nosso inverno demográfico é enorme, nós estamos com 1.4, já estivemos com 1.2, diga-se de passagem, mas enquanto atingirmos 2.1 não vai dar. E mesmo atingindo 2.1, nós teremos que fazer uma grande distância de anos para conseguir pessoas. Eu já disse aqui, acho eu, e uma vez até com alunos numa aula, pusemos a brincar com matemática, e pusemos a questão assim, se amanhã as mulheres portuguesas devessem todas ter 5 filhos, para termos aqui uma população em grande no ano 2100, pois é, só para o ano 2050, 70, 80, 50 não, 60, é que nós começaremos a ter algum efeito disso. Porque até lá só teremos despesa e investimento, a saúde das crianças, a educação das crianças, a vida das crianças e das mães e dos pais. Portanto, a questão da... E nem tínhamos capacidade para isso. Claro, a questão demográfica é uma questão complexa e até vou terminar só dizendo uma coisa muito importante. Sabem que a demografia já foi uma parte das ciências sociais, da sociologia nomeadamente, que é considerada uma espécie de, como é que é dizer, condutora do fio das civilizações. Por exemplo, eu queria chamar a atenção para um ponto que poucas vezes é falado até nos debates de relações internacionais. Sabem que há muitas teorias de relações internacionais, que é uma coisa que eu gosto muito de ler, mas há um livro de teorias de relações internacionais que eu tenho, de um senhor que infelizmente já morreu, francês, Jean-Baptiste Durazel, que escreveu um livro de teorias de relações internacionais, tem 400 páginas, em que ele não fala uma única vez de teorias de ideias. Ele apenas põe as questões estruturais. A população. Se cresce, se não cresce, etc. E diz, o que vai determinar são certo tipo de fatores estruturais. E diz assim, nenhuma potência é potência se tiver população envelhecida. Pela Rússia, que quando se tornou Rússia, Federação Russa, tinha 150 milhões de habitantes. Hoje tem 140. A Alemanha, em 2000, tinha 83 milhões de habitantes. Hoje está de 79 a 80, se não contarmos a migração. E até talvez contando. Portugal corre o risco de ter, na pior das hipóteses, 3 milhões e meio. Na melhor das hipóteses, 6 milhões, se não houver imigrantes. E se as mulheres portuguesas tivessem agora todas 5 filhos, nós teríamos talvez 10 milhões para o ano 2100. Só que tínhamos uma carga em cima que não saberíamos suportar. Portanto, um país só é país se efetivamente tiver uma pirâmide demográfica pelo menos minimamente jovem. Por isso é que se fala em 2,1 filhos por mulher, que assegura a pirâmide, não é? Ora bom, isto para dizer o quê? Os migrantes, portanto, em suma, são precisos. Agora, as qualificações tudo isto tem que ser regulado por uma razão. É uma questão de direitos humanos para com os próprios imigrantes. Porque eu estou farto de ver aí os migrantes por aí está um bocado miserável também. E acho que isso é assim. Portugal também é um país desenvolvido. Se tiver migrantes que só sabem fazer 2 ou 3 coisas e depois o que acontece? Dispensam-nos. Não se vão embora porque também não têm grandes... São pessoas que não vêm de culturas muito qualificadas. Portanto, também ficam aqui não qualificados e acabam por entrar na miséria porque, efetivamente, não têm depois o auxílio que podem ter, porque nós também não podemos dar um auxílio infinito. Porquê? Por uma razão muito simples, porque nós já temos dificuldades. Portanto, tem que haver aqui um contrato com os migrantes e um contrato um contrato social, no sentido progressivo do termo. Deveres e direitos. E vai-se até meio da ponte. Depois disso, tem que haver regulação. Porquê? Porque, senão, ninguém aguenta. Nenhum sistema histórico aguenta. Só se olharmos para um país como a Índia, sem desprezo para a Índia, que é um grande país, que, de facto, nós vamos a uma cidade indiana e vemos metade da população no chão. E, se preciso, tem depois ali uma zona da cidade onde há 300 mil pessoas que são grandes engenheiros informáticos, grande tecnologia, grande isto, grande aquilo. Isso é um país que tem 1.400 e tal milhões de habitantes, o maior país do mundo em termos de população, que pode dar à sua luz ter 400 milhões de classe média e ter 1.000 milhões de pessoas muito pobres. Mas é que esses países aguentam-se assim. Nós não nos aguentamos assim. Da lei da imigração e da lei dos estrangeiros, passamos às eleições autárquicas. PS recuperou a Câmara de Évora, o PSD conquistou Beja. No distrito de Évora, o PS e a CDU mantiveram o mesmo número de câmaras, sendo que o PSD conquistou mais uma. Como é que estas contas fazem? Não há nenhuma Câmara nova. O que acontece é que o Movimento Independente de Borba, perdeu para o PS e, portanto, os derrotados aqui, se calhar, estão os movimentos independentes. No país, PSD 136 câmaras, PS 127, depois seguem-se os movimentos independentes, como segunda grande força, a CDU, o CDS, o Chega e o Nós Cidadãos. Uma análise a estas eleições, José Faustino. Bom, eu trazia aqui uma série de resultados, mas isto está tudo desformatado, problemas da técnica, imprimir à distância em papel é o que dá. Bom, vou começar pelo todo nacional, que é mais rápido. Esse que tu disseste foi o resultado das eleições.
E não consigo perceber, porque isto é perigoso. Como é que se consegue dizer que o Chega teve uma terrível derrota em tudo isso? E consegui aqui dos meus apontamentos ainda aproveitar o seguinte. Não atingiu os objetivos que André Ventura tinha proposto. E isso é bom fazer essa leitura. Porque só para as câmaras municipais a nível nacional, o Chega passou 208 mil votos, mais qualquer coisa, para 653 mil. Portanto, triplicou. Porque essa mania de comparar eleições legislativas com autárquicas tem que acabar. Isso foi inventado pelo professor Cavaco Silva para a tal vassourado ao engenheiro Guterres, que era primeiro-ministro. Não sei se lembram disso. E andamos sempre com estas comparações. São coisas que não se podem comparar. Há análises que podemos fazer comparativas entre várias coisas. E uma delas é que o Chega, por exemplo, vou falar do Chega porque é importante, porque eu acho que a gente não nos podemos iludir, nem podemos confundir a realidade com os nossos desejos. O Chega, apesar de não atingir aquilo que pretendia, teve de facto estes resultados e não é uma derrota, também não era a vitória, nem a vitória, estamos longe disso. Mas há uma coisa que podemos concluir. Primeiro, a primeira conclusão que eu tiro disto é que há ali de facto duas marcas, vamos assim chamar, marcas em termos de marketing, em termos de coisas para comprar ou para votar. Uma é o Chega e outra é André Ventura. E André Ventura, embora estivesse escarrapachado ao lado do logotipo, não era ele que concorria. As pessoas sabem isso perfeitamente, que as pessoas podem votar enganadas, mas não são parvas. Sabem muito bem aquilo que estão a fazer. E, portanto, a conclusão é que aquilo que muita gente anda aí a dizer é verdade. De facto, o Chega é uma coisa e o André Ventura é outra. Não é só, mas é também. E as duas são coisas diferentes. Aliás, vamos ter agora, nas próximas eleições presidenciais, a possibilidade, vamos ver se temos ou não, mas a possibilidade de medir o peso da marca André Ventura. Porque aí já não há o Chega, aí é ao contrário, aí não o Chega. E também vamos ver como é que resiste o Chega perante estes resultados eleitorais ao longo de 4 anos. Porque parece que é um movimento que veio para ficar, não foi uma coisa de moda, nada disso. Está enraizado junto da população, as eleições autárquicas mostram isso, mas agora vamos ver, tivemos uns resquícios disso, umas coisas leves, no mandato anterior, mas o Chega teve pouca gente, agora tem muita. Só nas câmaras são 100 e tal a nível nacional. 100 e tal vereadores e 3 presidentes de Câmara. O que é que acontece? Acontece que eles vão ter que pôr a mão na massa. Vão ter que aparecer. E vamos ver como é que eles se portam nisso. Bom, dito isto, nós temos outra lição a tirar, outra conclusão. O Partido Socialista, que era o maior partido em termos autárquicos, perdeu. O Partido Socialista não ganhou. Não perdeu foi tanto como muita gente previa. Ou seja, prova aquilo que o Chega ainda não provou, que está bem enraizado nas populações, que sabe governar as câmaras, que tem a aceitação das pessoas, etc. O grande vitorioso da noite foi o PSD. Não vale a pena tirar. Ganhou a Associação de Câmaras, de Municípios, ganhou a Associação Nacional de Freguesia, teve mais votos, teve mais pessoas eleitas. É o grande vencedor, não há dúvida nenhuma. Pode-se dizer assim, aumentou, baixo. Não. Tinha ganho as legislativas, consolidou, passou para primeiro nas eleições autárquicas. Foi um vencedor e aqui o líder do PSD também está de parabéns, com certeza. Por exemplo, o PC tem vindo em desaceleração. Todavia, não teve a desaceleração que poderia ter ou que muita gente esperava. Perdeu câmaras, perdeu 5. Perdeu votos, sim. 7, aliás. Mas tem 12. Em termos de câmaras e no cômputo geral, é o terceiro com maior peso. Menos votos, mas em peso, nos executivos e tudo mais, é o terceiro. É um facto. Não vale o terceiro. Penso que tu disseste. Sim, está à frente dos cidadãos, inclusive. Não. Os movimentos independentes estão à frente. Tem bastante mais. Tem 22 agora aqui, do 22 câmaras aqui não contam, porque aquilo é uma grande mistura. Ou seja, temos isto tudo. E depois ainda temos o CDS, que apesar de estar em coligações nos sítios, noutros não estar, pesa por si. O argumento, por exemplo, também que se diz do PS, as pessoas mais afetas ao PS dizem o PSD jogou com várias coligações. O PS também, em Lisboa, jogou com uma coligação e não lhe correu bem. Ou seja, os resultados são aqueles que são e agora vamos verificar o que é que isto tudo dá. A verdade é que temos
e isso afirma-se novamente, três grandes partidos, no caso das autárquicas, PSD, PS e Chega, em termos eleitorais, e temos um partido com grande vocação e representação e capacidade de gestão, etc, que é o Partido Comunista. E depois mais outros pequenos, onde não entra sequer aqui nesta classificação, e aí a grande diferença, por exemplo, a Iniciativa Liberal. E isso dá-me pé para entrar nas de Évora. A Iniciativa Liberal, que em Évora cometeu aquilo que eu chamo um ato de estupidez política. Um duplo ato de estupidez política. E explico porquê. O PSD, isto da perspectiva deles, que andam na política e tudo isso, não é o que eu quero, não deixo de querer, não é nada disso, mas o PSD ficou em segundo lugar com uma diferença, em relação ao PS, de 156 votos. E como isto não era muito previsível, mas era previsível que a Iniciativa Liberal teria muito poucos votos, teve 250, era o suficiente. Se tem coligado em Évora, onde não tem expressão, nem vale a pena estar a medir, isto não é nenhum barómetro, portanto, não vale a pena medir, porque sabia perfeitamente à partida que não ia ter muitos. Qualquer pessoa, se me tivessem perguntado, eu dizia-lhes. Se tivessem perguntado ao professor Silveira Cunha, eu também os teria aconselhado, e por isso sucessivamente. Ou seja, qualquer pessoa que se interessa minimamente por estas coisas, os teria aconselhado no bom sentido. E mandaria a prevenção que fossem coligados com o PSD, tanto mais que eles estavam dispostos e eram receptivos a isso. Isso mudava todo o quadro disto. Mas as coisas não aconteceram, mas ficam com essa medalha estupidez política aqui em Évora. Agora, o que é que aconteceu? Para concluir e passar... Para concluir é que não houve grandes melhorias. E já explico. A Câmara tinha quatro partidos, digamos assim, com o movimento Cuidar de Évora, que teve, já falei isso na noite das eleições, foi uma grande desgraça, a coisa correu muito mal, o que é natural. São fenómenos que até se percebem. A candidata e que era vereadora, a Flor Bela Fernandes, estava muito zangada, o que é natural, estava aborrecida, mas é compreensível o que é que aconteceu, mesmo o fenómeno de descida dela, de subida do Chega, embora eu estou convencido que houve muitos eleitores que fugiram de um lado para o outro. Porque isto é muito simples, as pessoas, fico bem ou fico mal, as pessoas disseram assim, bom, não é que ela fosse má, a gente já viu o que é que ela fez. Sim, senhor, conhece os dossiês, está bem informado e tudo isso. Bem, efeito prático nenhum. O Chega é novo, fazem um barulho, não sabemos, vamos experimentar. É uma coisa, o Sino da Tchera agora vai no Chega e tal. Não é nada fixo, até porque aquilo que eu disse anteriormente. Ou seja, o Chega tem que mostrar aquilo que vale. Por exemplo, no mandato anterior houve deputados do Chega que se coligaram com outras forças políticas e que acabaram até por renegar o próprio partido. Não, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas no caso de Évora, o Partido Socialista, que tem 3 vereadores, incluindo o Presidente, e o PSD tem 2. O PC, a CDU, teve uma baixa tremenda, de 2 passou para 1, que era também um possível favorito, e depois o Chega tem 1. 3 e 2, 5 e 2, 7. Portanto, está tudo dividido. O professor Zorrinho vai governar a Câmara como? Com uma maioria simples ou quer uma maioria absoluta? Se ele quer uma maioria simples, é complicado. Évora, capital da cultura, vai ser complicado. Ele nunca se vai entender, nunca se entenderá com o PSD. Mas pode sempre brigar com ninguém. Aliás, o Zorrinho é um homem de consenso. O professor Silvério Cunha conhece-o, é amigo, como é meu amigo, o que me privilegia para fazer esta análise, não mais do que isso. Não é para beneficiar em nada. O Zorrinho é um homem de consensos, é uma pessoa que gosta de... Não é um brigão, é uma pessoa de consensos, é uma pessoa que concilia. Ou vai tentar ao longo dos 4 anos conciliar com toda a gente, ou vai, de facto, de uma forma mais despreocupada, ter a maioria absoluta. Na minha opinião, fazendo um entendimento com a CDU, o João Oliveira vai à vida dele para a Europa e o outro indivíduo, o Alexandre Varela, que é uma pessoa que também deu provas de dedicação à causa, não é uma pessoa, um político, mas é um tecnocrata, uma pessoa que se dedica à coisa, e até, eventualmente, dando-lhe alguns pelouros, consegue compor, digamos, o ramalhete, sem romper com ninguém. E, portanto, isto é a possibilidade que eu vejo de acontecer aqui assim aqui em Évora. Agora, o PS foi o vencedor, em segundo o PSD, em terceiro a CDU, em quarto Chega e por aí abaixo.
e não há forma a dar isto. Portanto, são os vencedores que tentei brevemente dizer a nível nacional, se nos iludirmos. Silveira Cunha, uma análise ao resultado destas eleições autárquicas. A minha análise tem algumas diferenças, eu vou dizer porquê. Em primeiro lugar, há coisas em que concordo, outras em que não. Em primeiro lugar, eu queria falar de uma coisa que explica, quero falar de uma coisa que explica globalmente, digamos assim, haver tantos partidos que não têm grandes hipóteses, concorrem na mesma. O Bloco, o PAN, o JPP, que aliás teve uma Câmara, não é? Duas câmaras, pois, é verdade. Já tinha uma, é verdade, o JPP. E o Nós Cidadãos também tem duas câmaras. O Nós Cidadãos também tem câmaras. Os Cidadãos normalmente é um partido que acaba por formalizar movimentos de independentes. Sim, mas exatamente, eu penso que não são, nem sequer têm ligação uns com os outros. Os independentes não contam muito para mim, porque são independentes que muitas vezes vêm de outros partidos e vêm marcados e obedecem estratégias de outros partidos. A gente percebe que em Setúbal aconteceu aquilo. Eram ex-dependentes. Eram ex-dependentes, portanto, independentes que eram ex-dependentes. Mas os Nossos Cidadãos, não, têm sido independentes e há listas que eu conheço melhor, porque conheço a do Landroal, onde, por exemplo, os Nossos Cidadãos já mantiveram a mesma votação, mantiveram só um vereador em 5, é 4-5, e tem sido uma oposição firme ao Partido Socialista, e acontece que, curiosamente, ficaram à frente de todos os outros, a CDU, do PSD e do Chega, e acontece que é a segunda vez que ficam, e é constituído por pessoas que, de facto, são, digamos assim, da zona, e que querem outro tipo de governo, pronto, e não estão dispostos a fazer, digamos, a papa ao Partido Socialista. Portanto, eu acho que isso prende-se com uma coisa, que é a questão da hegemonia. Os blocos partidários são muito hegemónicos. Aliás, no nosso país nós temos um caso que veio desde 75, que é o bloco hegemónico, que é a questão entre o PS e o PC. Porquê é que as relações entre o PS e o PC sempre estiveram envenenadas, mesmo quando houve coligações? Por uma razão, porque aquele período que vai de abril de 74 a novembro de 75 é um período de luta pela hegemonia, como aconteceu noutros países europeus depois da Segunda Guerra Mundial. E acontece que no nosso país aconteceu uma coisa talvez inesperada, a meu ver, que eu lembro-me disso. Quando a Assembleia Constituinte houve eleições e mais de 91% do eleitorado votou, ou seja, só não votou quem tinha falecido na véspera, quem estava em coma praticamente no nosso país, o Faustino Lado se lembra bem disso. Eu quando cheguei às 8h30 para votar... Olha, eu votei no Porto. Votou no Porto. Eu votei em Coimbra, e quando cheguei às 8h30 para votar, lembro perfeitamente eu julgava que ia ser dos primeiros para agilizar logo a minha coisa, e foi a primeira vez que eu votei, e quando cheguei lá para votar tinha 1 quilómetro de pessoas à minha frente, e eu fiquei todo desgostoso porque estive 1 quilómetro de espera para poder votar. Eram 8h30 da manhã, que é uma coisa absurda, que aconteceu em Portugal pela primeira vez, não é? E que deu maior legitimidade à Assembleia Constituinte. E quando isso aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Eu lembro-me de ouvir as pessoas falar normalmente, dizer, o PC ia ter 30%, o PS teria 32%, o PSD teria 31%, o MDP-CD teria 15%, e inadamente até já ultrapassava os 100%, e outra gente estava iludida naquilo. E não aconteceu nada disso. Aconteceu que o PC teve 12,5%, o MDP-CD é 5,5%, o PSD, salvo erro, teve 24%, 25%, e o PS teve 37, 38. E acontece que isso causou um grande mal-estar. Porquê? Porque na altura estávamos num tempo ainda das ortodoxias. E acontece que, a meu ver, a relação que houve de hegemonia entre o PS e o PC correu mal do lado do PC. Em Itália correu bem ao PC italiano. Em França correu primeiro bem ao PC francês, mas depois correu melhor ao PS francês. Depois agora não se pode confundir a francesa submissa, que está a lutar pela hegemonia na esquerda. Mas vamos esquecer, curiosamente, que quem ontem não censurou o Partido Comunista Francês está do lado dos socialistas e não está com a França submissa, que é uma coisa muito curiosa. Os ecologistas, os comunistas e os socialistas e os Liotte, que são os do centro-esquerda, estão mais agarrados, estão mais juntos, incluindo os comunistas, do que com a França insubmissa do Mélenchon, que é uma coisa surpreendente. Portanto, a hegemonia, mas continua a haver a questão da hegemonia. E à direita, a Frente Nacional, o Rassemblement Nacional, que é o que interessa, da Marine Le Pen, tenta obter hegemonia à direita, pondo os republicanos fora da carroça. Portanto, todos querem atropelar os Macron, não é? Que é o centro. Porquê? Para poder ter a hegemonia definitiva. E correm esse risco e querem tudo e mais um par de botas. Olha, essa luta de hegemonia em Portugal, aqui nas autárquicas, em Portugal isso aconteceu. E a questão da hegemonia, a meu ver, explica uma coisa. Todos os partidos querem fazer-se ouvir, porque ninguém quer ceder a hegemonia logo a um partido. Agora a questão é esta, por isso vamos ser claros. À esquerda, o partido hegemónico é o Partido Socialista, do centro-esquerda. Gostemos dele, mais, menos, achemos que é mais à direita ou mais à esquerda, mas a verdade é, dentro do espectro tradicional, se assim se pode dizer, é o centro-esquerda. Agora, o que é de novo no nosso país é que também há luta de hegemonia à direita. Temos o Chega a disputar a hegemonia ao PSD. Claramente, o Chega quer devorar o PSD se puder.
E está a fazer tudo por tudo, e nesse sentido, portanto, este é o problema da hegemonia. Segundo, a leitura e as comparações. Eu também eu devo dizer que não costumo fazer comparações entre autárquicas e legislativas por uma razão. Tira sempre a ideia... Mas, professor Silvério Cunha, clarificando o seu raciocínio, se me permite, estou de acordo, o Chega quer comer, vou usar o termo, comer o PSD porque é ali que tem mais possibilidade de estar adentada. E quer pôr fora a iniciativa liberal, como é evidente. Claro. Agora, portanto, também assistimos pela primeira vez a uma luta simultânea, digamos assim, neste caso à direita, pela hegemonia. Agora, o que é que acontece? Sendo que eu confundi eleições autárquicas com as eleições legislativas. Todavia, há uma coisa nova que aconteceu aqui, nova. E a questão nova é esta, e depois passo para o último ponto, muito simplesmente. A questão nova é esta, é que foi tudo num clima político anómalo, porque houve muitas eleições regionais, eleições legislativas, eleições autárquicas, que foi tudo muito seguido. E isso precipitou e aproximou demasiado os círculos eleitorais e tende a confundir os círculos eleitorais. É que, de facto, é verdade. 24 eleições, 25 eleições legislativas, depois em 22 tinha havido, ou 23 tinha havido. Depois acontece que há eleições autárquicas, eleições europeias, quer dizer, foi tudo muito em si, muito concentrado, e isso provoca uma proximidade muito grande, inevitável. As pessoas tendem a mimetizar o voto. Portanto, desta vez não estão tão afastadas quanto isso. Quanto ao Chega, eu tenho uma leitura diferente do José Faustino por uma razão, porque eu seria o primeiro a dizer que não se devia fazer uma leitura semelhante. Mas o Chega, a meu ver, foi derrotado por uma razão. Foi graças ao Dr. André Ventura. Eu aplico agora é uma teoria minha, uma teoria minha que não é minha. Há um princípio que se chama o princípio de recursividade, que é um princípio que tem sido usado muito pela teoria da complexidade do Edgar Morin, que diz assim: os seres humanos criam conhecimento, mas esquecem-se que depois o conhecimento controla os seres humanos. Nós fazemos coisas. As coisas, como dizia um escritor americano, que disse uma vez uma coisa muito engraçada, disse assim: os homens criam as coisas, mas depois as coisas dão uma volta e cercam os homens e fazem os homens. Este é o problema. E ora, André Ventura foi vítima da recursividade que ele usou. É que André Ventura disse: nós vamos ter pelo menos 30 câmaras. Pôs à frente das autárquicas os seus principais líderes parlamentares, os seus principais deputados. Mas sabe qual foi o erro que ele cometeu? Sim, mas calma. Confundiu as legislativas, talvez por Senado. Confundiu. E não podia ter confundido. Depois apareceu a fotografia dele ali, ao lado dos candidatos, e à frente até da fotografia do candidato. Exatamente. Que é uma coisa que tem a sua influência. Parecia primeiro ele, por acaso não foi em todas, devo dizer, e aqui não foi, em Évora não foi, mas noutros sítios foi. Ele aparecia primeiro que o candidato. E acontece que ele, portanto, fez uma leitura política legislativa das eleições autárquicas. Exatamente. E por isso os resultados são-lhe adversos, e por isso ele é culpado pelos resultados, porque ele antecipou, fez uma leitura ao contrário. Portanto, eu penso que aconteceu uma coisa, que o Chega, de facto, fez uma leitura política, e mais, a deputada Maria Matias, no dia da reflexão, pôs cá fora numa rede social: vão ver amanhã as réplicas do Sismo de Maio. Com franqueza, isto é uma leitura completa da leitura política nacional das eleições autárquicas. É um erro. Portanto, aí, os principais responsáveis do Chega, a começar pelo Dr. André Ventura, foram pouco sagazes, pouco prudentes, e cometeram o erro de dizer assim: isto é um prolongamento da conquista do poder. E ele disse que até ia reconquistar Portugal a partir do Algarve até ao norte, que é uma coisa que eu achei estranha. Podia ser se fosse muito patriota e nacionalista, diria do norte para sul, por causa da Moirama, não é? Mas acontece que ele não disse: vamos reconquistá-lo do Algarve para cima. E no Algarve, devo dizer, ficaram com a Albufeira com o Paulo Cristina, não foi? Antigo deputado por Évora e antigo deputado de Alarrui e Rio, que é uma outra coisa que também ninguém percebe o que é que está a acontecer, porque, no fundo, há líderes do Chega que não pensam como o Chega, devo dizer. Bom, portanto, eu acho que houve aí essa confusão, e isso é uma derrota objetiva de quê? Do Chega, no sentido, uma derrota interna, quero dizer, interna. Agora, vou dizer o seguinte para terminar. De facto, o Chega, claro que está aqui e instalou-se. Vamos ver, como disse aí o José Faustino e bem, vamos ver o que é que vai acontecer, pelos frutos conhecereis. Será um partido que terá capacidade para, digamos assim, na estabilidade, isto é, agora de 4 anos, conseguir manter-se como partido e aguentar-se como partido autárquico. E como disse bem o José Faustino, agora esta é que é a questão que se põe, é que pela primeira vez, então, o Chega vai ter efetivamente nas mãos poder. E ao ter poder, vai ter que fazer uma coisa que é inevitável no poder: vai ter que sujar as mãos. É mesmo assim. Quando digo sujar as mãos, é meter as mãos na massa. Ao meter as mãos, vai sujar as mãos. E só não pode dizer isto correu tudo bem porque nós fomos os salvadores. Não, vai ter que dizer: nós somos responsáveis por uma parte do poder, e nessa parte correu bem, correu mal, correu melhor, correu pior. E também vou dizer outra coisa, que esta também está a acontecer.
a campanha, o Chega tem um princípio que é este, é o movimento permanente. É curioso que é um daqueles partidos que vive do movimento permanente, da contestação permanente. O Chega nunca poderá fazer uma coligação de governo com o PSD, sendo ele segundo, por uma razão, porque isso era entrar na estabilidade que ao Chega não convém. O Chega convém é a agitação, convém é estar em cima da onda. Porquê? Porque convém criar o problema que é esse problema, eu diria entre aspas, revolucionário da onda. Ora bom, porque é a questão do descontentamento, o ressentimento, a questão das pessoas que estão descontentes, a questão das pessoas que acham que está tudo errado, etc, etc, e que vai haver uma mão, uma varinha de condão que vai pôr tudo bem. Ora, o poder, as sociedades estáveis exigem que o exercício do poder seja um bocado lento. E agora vamos ver como é que a lentidão do tempo do poder, que também é grande, ao contrário que se julga, da burocracia, de tudo isso, como é que vai resolver. E, portanto, isso vai pôr problemas nesse aspecto. Agora, queria terminar só dizendo uma coisa. O PS, de facto, eu não sei como é que é essa história do Presidente da Assembleia Geral, como é que se chama, dos municípios? É o que tem mais câmaras. A Associação Nacional é o que tem de mais Municípios. câmaras ou aquele que é votado pelos Presidentes de Câmara? É votado pelos Presidentes de Tem mais Câmara. câmaras. Não. Neste caso, à partida... Tem maioria nas câmaras. Vamos ver o que é que fazem os independentes e mas os cidadãos. o PSD tem... Pelas informações, tem essa garantia pronto. por seus votos do PSD, mas o Pronto, PSD com as coligações que tem, muito etc. bem. Agora, o que eu queria dizer é que o PS resistiu, num certo sentido, resistiu bem por uma razão, porque o José Luís Carneiro veio trazer ao PS aquela tranquilidade do velho país do PS. E isso funcionou. E isso admira-me um bocado e acho que foi positivo para o PS. Porquê? Porque ele trouxe isto desde que foi líder, aqui há pouco tempo. E ele trouxe aí, de facto, demarcou bem a coisa, conseguiu demarcar bem a coisa. E acontece que aquela subtileza e calma dele veio trazer o velho Partido Socialista à superfície. E isso faz com que, nesse sentido, só dizer que o velho Partido Socialista foi relembrado pelo eleitorado. E isso, para um PS que sofreu uma derrota monumental em maio, é muito importante. Mas o PSD ganhou. Eu talvez claro. não tivesse explicado bem, porque eu estou de acordo consigo. O problema, o que eu disse foi o seguinte. Estou de acordo. Nestas eleições, e do PS também, eu não disse isso, mas estou completamente de acordo consigo. O que eu digo é... Mas o PSD ganhou as eleições, claro. Sim, o Chega partido, que eu separei em duas partes, não perdeu. Quem perdeu foi André Ventura. Sim. André Ventura. E o que eu disse a seguir, que não me expliquei bem, admito que sim, é que nas presidenciais, já não vai a jogo o Chega, ele agora não consegue pôr nas fotografias ele e o Chega, o logotipo do Chega. Arrisca-se a perder novamente. Bom, vamos ver o verdadeiro peso como é que estão os pesos. Claro, porque há aqui duas coisas, uma é o sim. Chega e outra é o André Ventura. Sim, sem dúvida. Eu não me expliquei bem, é só dizer isto, no fundo estamos de acordo. Nós passamos para uma página internacional e diretamente para um acontecimento destes últimos dias. Neste caso, o Acordo de Paz no Médio Oriente, assinado em Israel. O Hamas aceitou entregar reféns em troca de prisioneiros. Este acordo prevê a retirada de tropas israelitas e a entrada de mais ajuda humanitária. O acordo foi assinado pelos mediadores Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia. Trump fala numa paz duradoura, mas a história diz-nos que no Médio Oriente as coisas não são assim tão simples. José Faustino, uma análise a este acordo alcançado no Médio Oriente. Bom, este acordo, eu disse aqui e mantenho aquilo que disse. É claro, o padrinho do acordo, da proposta de acordo, é Trump. Mas é o pai. É o pai. Não é pai nenhum, quer dizer. Pai. Eu já expliquei isso aqui, não é pai nenhum. É o que tem o nome. Para mim é pai. É o responsável, não é pai nenhum. Mas seja o que for, é o programa Trump, a proposta Trump era uma proposta irrecusável. Claro. Como lá no Dom Corleone, era uma proposta irrecusável. Exatamente. E por isso mesmo é que ela começou a andar. Agora, o ponto é começar a aplicar aquilo. E porquê? Por uma razão simples. Porque de um lado e do outro não estão indivíduos fáceis. Embora Israel é mais fácil de convencer do que o Hamas. Disso não tenho dúvida nenhuma. Aliás, eles aceitaram as condições de entregar e trocar uma coisa desproporcionada, salvo 150 ou 250 indivíduos condenados a prisão perpétua, portanto, indivíduos com crimes de sangue, não é? Soltar mais 1.700 prisioneiros, que deduzo eu que devem ser mulheres e crianças, porque era só quem havia na faixa de Gaza, não devia ser guerrilheiros. E agora, uma coisa espantosa, vêm pedir que não conseguem desenterrar os mortos porque precisam de bulldozers. Agora é que eu já não percebo nada disto. Só falta é dizer-me que os mortos estão debaixo dos hospitais, o que é extraordinário. Então havia lá bases.
É que isto a gente também tem que fazer o enquadramento, porque está tudo muito eufórico com as coisas, tudo muito a pender para um lado, e temos que ver as coisas. Ora, nestas circunstâncias todas... e outra coisa, se o Hamas agora não consegue encontrar os corpos, eu não digo que consiga ou que não consiga, o que digo é que quando chegou a acordo a semana passada sabia perfeitamente que tinha essa dificuldade. Que não se venha dizer, que já para lá houve umas caramuças, que é Israel a interromper. Nunca é Israel a interromper. Se a gente for ao bem à questão, os israelitas são muito espertos nisso. Eles têm sempre o cuidado de haver um motivo para interromperem as coisas. Mas ficam sempre perante a opinião pública, porque a nível mundial a opinião publicada é favorável ao Hamas. Não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, o Hamas apanhou-se em liberdade e não entregou as armas, nem vai entregar. E a primeira coisa que se viu, das imagens mais livres na faixa de Gaza, foi fuzilamentos na praça pública, o que é extraordinário. Quer dizer, é extraordinário. Eu não sei como é que os homens da flotilha e as mulheres vão falar sobre isto, não sei, mas também não tenho que dizer nada. Isto para dizer o quê? Perante este cenário todo, que eu aqui estou com umas coisas para um lado e outras para o outro, com estas nuances todas, o acordo de paz é difícil de alcançar. E o que vai acontecer poderá acontecer é que chegou-se a um acordo de cessar fogo. Agora, quanto mais vamos caminhando naquelas cláusulas, daquelas 20 e tal, primeiro 21, depois passou a 20, aquelas cláusulas todas do tal plano de Trump, mais difícil vai ser. Porque eu não acredito, e acho que ninguém acredita, que o Hamas se vai desarmar. Pode entregar umas Kalashnikov, umas coisas, 2 ou 3 foguetes, mas dizem que tem 800 km de túneis. Eu não acredito também que entregue os túneis, é de lá ficar coisas guardadas, alimentos, todos aqueles que estão a entrar e tudo isso. Depois, há ali outra situação complicada, que, embora, e pesa muito, que os países árabes, os árabes, ia dizer o Irão, o Irão não é árabe, mas os países árabes estão neste acordo e estão interessados nisto, porque eles não lhes interessa absolutamente nada. Que a Irmandade Islâmica, quem está por trás do Hamas, vá para os seus países, como Hamas, como palestinianos, aquilo que for. Não querem. E querem resolver aquilo ali. Só que isso vai ser, de facto, muito complicado, porque eles vão cada vez subindo mais a parada. Porque o Hamas, ou a Irmandade Muçulmana, como quisermos, não está disponível para se diluir. Não está disponível para entregar tudo o que tem. Não está disponível para se desarmar. E Israel não está disposta a que comam as papas na cabeça. É evidente, quer dizer, isto não pode acontecer. Vamos ver o que é que daqui vai para a frente. Só para terminar, porque a hora vai avançada, só quero dizer uma coisa. Alguns analistas menos prudentes, cuidado. Porque se as coisas forem para a frente, aos tremoções, mais coisa, menos coisa. Mas chegamos ao ponto. Eu ia dizer também para estabelecer a paz, a vinda de tropas do exterior. Os americanos mandam 200 pessoas e isso não dá para nada. Tem que ir tropas árabes, tem que ir várias tropas. Veremos como é que isso funciona. Mas eu estou já aqui a dar um salto. Se isso tudo correr relativamente bem, vamos ter que estabilizar aquilo, reconstruir a faixa. Também já não sei porque é que não quero o Tony Blair, não percebi. Acho que é amigo do filho do Trump, não sei. Há coisas que não se percebem aqui no meio disto. Seja como for, aquilo vai para ser reconstruído e há de ser reconstruído. E um dia há de haver eleições na faixa de Gaza. E cuidado, porque eu suspeito muito, é uma previsão de muito longo prazo, vai ganhar o Hamas, só com outro nome. A Irmandade Muçulmana arranja outra marca. Seja, se calhar, os irmãos, sei lá, a democracia, o Partido Democrata da Palestina, uma coisa qualquer, um nome qualquer, e é possível que se tenha uma grande surpresa, eu não a tenho, se eles ganharem. Segunda surpresa, essa mais rápida. Quando houver eleições em Israel, aquele grande tirano que o Ocidente, por aclamação ruidosa, considera que é o Benjamin Netanyahu, é possível que ganhe até com a maioria reforçada. Silveira Cunha, uma análise a este agora é que acordo alcançado. O senhor agora está totalmente em desacordo comigo. A questão é que eu penso é o seguinte, eu penso que é um assunto que vai ficar para durar e não se vai resolver no imediato, compensa o Trump, não é? E diz o Trump, não é? Pois, o Egito, o Qatar, a Turquia têm que intervir fortemente e não só, tem que ser a Arábia Saudita também. E vai uma coisa que vai ser inevitável, quando se fala em tropas internacionais, é provável que o ideal fosse que das tropas fossem do maior país muçulmano do mundo, que é a Indonésia, que aliás já estará prontificado para isso,
que é de enviar, de facto, mas tem que ser um autêntico exército. Quer dizer, menos de 30 mil homens não dá para pôr aquilo na ordem. Segunda questão, o Hamas. Pois, o Hamas, na verdade, o Hamas é terrorista e, portanto, o que é que faz o Hamas? Quando se viu livre, tratou de executar aqueles que acharam colaboradores. Mas atenção, há aqui um problema, há aqui dois problemas. E um deles eu guardei o vídeo, porque fiquei de boca aberta quando o vi. Quais são os dois problemas? O Hamas, um deles foi o Hamas, melhor, guardei dois vídeos. Um que é das execuções públicas que eles fizeram ali, com pessoas ajoelhadas a levarem tiro na nuca. Segundo, sabe-se hoje, há um grande historiador franco-israelita, Charles Anderlan, que identificou as pessoas, são de um clã influente em Gaza, e que, ao contrário que se julga, não é um clã colaboracionista. É um clã que faz sombra ao Hamas. Os que foram fuzilados. Foram fuzilados. Claro. Que faz sombra ao Hamas. É um clã conhecido e até muitos dizem que é um clã até anti-israelita, mas que faz sombra. Isto quanto ao problema de saber do seguinte, é que o Hamas foi sempre contra a autoridade palestiniana e, portanto, eles estão a tentar livrar-se do que fizeram já em 2007, que foi matar todos os líderes da autoridade palestiniana. Mas há um problema grave. Na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza. É que Trump perguntaram-lhe isto na Casa Branca. E eu tenho o vídeo até. O vídeo diz, Trump diz, sim, eles andam lá a matar uns gangues, mas eu acho bem. E apoio. They are bad gangs. Eles são os maus gangues. E, portanto, eu até, sinceramente, não tenho problema nenhum. Acho que eles fazem bem matá-los. Trump disse isto, está nos vídeos. Em plena conferência de imprensa na Casa Branca, o que é uma coisa absurda dizer isto. Isto é o absurdistão. Mas, professor, já aqui tinha dito, já tenho reforçado. Eu não ligo ao que diz o Trump. Pois não, mas Trump só se tem que ligar ao que ele faz. Mas com Trump com isto autorizou este tipo de chacina, que é um problema. Sim. Por fim, é para dizer que, como todos os processos que... devo dizer uma coisa. Eu em Israel tenho uma coisa que não é contra o governo Netanyahu, porque é contra os governos já. Eu sou contra aquelas prisões administrativas que sem processo e sem acusação. Há milhares de pessoas presas nessas circunstâncias, por tempo indeterminado. Isto não pode ser no Estado de Direito. E acontece que foram libertadas muitas centenas dessas pessoas, mas a verdade, essas pessoas, na verdade, não estavam presas nem cometeram crime nenhum, não foram julgadas sequer, nem condenadas. Mas esses eram prisioneiros de guerra. Não, são as prisões administrativas que o Supremo Tribunal autorizou há muitos anos já se faz isto há 40 e tal anos. É um erro, a meu ver, que é um erro de prevenção, mas é um erro que destrói o próprio Estado de Direito. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, é que eu penso que, bem, muita coisa vai passar-se agora, isso agora vai demorar muito tempo, que há uma euforia, que agora os acontecimentos vão corrigir a euforia que existe, porque Trump disse que íamos entrar numa paz dourada e eterna. Isto é uma coisa que parece um pregador, não é? Trump se andasse com um lençol branco ou de linho branco a pregar e descalço, passaria por ser o novo Moisés. A verdade é novo Gandhi, talvez. Não pode ser, não é assim, as coisas não são assim. E sem o Egito, o Qatar e a Turquia e a Indonésia, e todos eles têm interesses diferentes. O Qatar e o Irão são xiitas, o Hamas é sunita, os irmãos muçulmanos são sunitas, mas a verdade é que quem os apoiou até agora foi assim. Mas o Qatar, ao mesmo tempo, agora tem um tratado de aliança bilateral com os Estados Unidos em que o Qatar é declarado o maior aliado dos Estados Unidos no Médio Oriente. E nesse aspecto passou por cima de Israel, Trump. Trump é um político de facto estranho, porque é uma pessoa que dá um encontrão num aliado. E não se importa encontrar um aliado. Aliás, ele, naquele célebre discurso no Knesset, foi fazer o elogio do líder da oposição, o Lapid. E fez um grande elogio. E até disse, inclusivamente, uma coisa em público. Eu estive a ouvir longamente o comentário do Knesset. Disse assim, sim, Netanyahu acabou por se convencer que isto não vai a lado nenhum. E eu tive que lhe dizer que era assim. Ora, o Trump tem coisas espantosas. Como aquela dele, quando foi lá o Netanyahu, estava tudo preparado, mas é verdade. Ligou ali, viram aquilo, agarrou num daqueles velhos telefones fixos, ligou para o Emir do Qatar e falou que o Emir do Qatar estava tudo planeado e talvez tenha avisado mesmo o Netanyahu disso. E o Netanyahu pediu desculpa ao líder, ao Emir do Qatar, pelo bombardeamento, ali ao telefone à frente dos jornalistas. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Vamos ser claros, eu não sou sinceramente amigo de Netanyahu, mas acontece uma coisa, também não sou amigo do Emir do Qatar. Eu, se fosse aliado de Netanyahu, nunca faria isto a um aliado. Poderia até dizer assim, olha, sei lá, peça lá um dia desculpas aí ao Emir, lá pelo telefone do seu gabinete, para que isto se componha. Agora, não é aliar em público, à frente dos jornalistas, filmar e filmar o que ele diz ao Emir. Isto é uma coisa que não lembra a ninguém. Isto é a política a Trump, que é uma política estranhíssima, porque eu devo dizer uma coisa que deixa de ser curiosa. Parece que é uma política pública, de transparência total, não é? Porque ele diz ali à frente de toda a gente o que lhe apetece. É um bocado de estudo lá para os académicos, é um bocado e quer que se faça assim e tal. Bom, portanto, eu acho que é uma coisa que vai demorar mais tempo do que se julga. Agora, há uma coisa que eu quero dizer por fim. O homem que Israel não liberta, que foi condenado a 67 condenações à prisão perpétua, das quais só 5 foram provadas.
E ele, nessas 5, teve uma posição muito curiosa. Recusou-se a defender-se, calou-se e disse que não se defendia porque achava as prisões ilegais. Está preso há mais de 22 anos. É Marwan Barghouti. Tem 66 anos neste momento. Barghouti é a pessoa que podia suceder ao líder da autoridade palestiniana, que tem 90 anos. E por isso é que não é libertado. Esse é que se podia impor ao Abbas. Esse é que podia impor uma solução. Marwan Barghouti. Há vários Barghoutis, hein? Atenção, é uma família muito grande. Marwan Barghouti é o único. Porque, de facto, é aquela pessoa que é laica, é antifundamentalista, é anti-Hamas. Agora, claro, quer dois Estados. E quer um Estado palestiniano. Pois, e tem muitos crimes no Tem crimes, olha, tinha 67 acusações, só 5 é que se provaram. O que é muito esquisito. Quando há 67 acusações, só 5 é que se provam, com 1000 diabos. Alguma coisa não está bem. E ele fez uma coisa que é curiosa, levantou um problema político curioso, que é a questão da legitimidade. Há uma coisa que é sabida, por exemplo, aquele homem que está lá na Síria, o próprio sim, o líder da Síria. O Arafat, que era um mentiroso compulsivo, claro. passou quase a ser um herói. Passou, mas isso foi assim e sempre. esse também pode ser. Mas José Faustino, é verdade. O Begin, líder do primeiro-ministro israelita, que esteve nas conversações com o Sadat, com o Carter, era do Irgun, que era um movimento terrorista extrema-direita judaica, que se foi matar britânicos. Claro que sim. E que destruiu o Estado-Maior britânico do Hotel Rei David com uma explosão que reduziu aquilo a cisco. E era tratado como terrorista e os britânicos enforcaram muito toda aquela gente. Certo. E, portanto, acontece, o terrorismo, aliás, não gosto de falar do terrorismo por causa disso, que o terrorismo é uma questão muito subjetiva. Sim, uma questão criminoso é uma coisa, homicídio é uma coisa, terrorista é outra coisa, porque terrorista de uns é sempre o salvador e herói dos outros. E esse é um problema muito mais subjetivo e mais ideológico. Portanto, eu penso, para acabar só, para dizer que, de facto, eu julgo que neste momento é um processo que está em curso. Penso que se o Qatar, a Turquia e o Egito, que têm interesses diferentes na região, e a Indonésia não intervierem, e a Arábia Saudita também com o dinheiro, eu penso que a coisa não vai resultar. Nós temos de chegar ao final desta revista da semana. Mais havia para dizer e falar, nomeadamente sobre o Prémio Nobel da Paz, sobre a França, também sobre Zelensky e a Ucrânia e a guerra, mas ficará para outra oportunidade. Chegamos ao final desta edição da revista da semana. O encontro consigo está marcado para de hoje 8 dias. Boa tarde.